Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 20 de fevereiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, mais uma vez, muito bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo que, como sempre, acompanha o nosso Jornal Verde Vale, aqui diariamente de segunda a sábado. A gente deseja para você um ótimo dia e agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. 6 dias após a fuga, ministro Ricardo Lewandowski autoriza Força Nacional em Mossoró. Goiás tem 24 presídios em condições péssimas ou ruins, é o que diz a CNJ. Agronegócio de Goiás inicia 2024 com alta nas exportações. Governo alerta que beneficiários de programas do Goiás Social devem atualizar o CadÚnico. José Witt diz ter ganhado o sinal verde da base caiadista para trabalhar pré-candidatura em Goiânia. Lula reúne líderes e ministros nesta terça-feira para definir pauta legislativa. Governo de Goiás abre a temporada de pesca esportiva no estado com investimento de R$1.200.000. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Mais uma vez, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. E 6 dias após a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional na busca por Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos. Ambos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró na última quarta-feira e seguem foragidos. Com a decisão de Lewandowski, serão enviados mais 100 homens e 20 viaturas para a região. A tropa se somará aos cerca de 500 agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das forças locais que atuam na operação de recaptura dos detentos. O auxílio foi um pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. A medida também teve a anuência da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Até o momento foram encontrados apenas rastros e pegadas, roupas e restos de alimento na zona rural. E o governo quer distensionar a relação com o Congresso. Muito ruim desde o veto do presidente Lula a 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares no orçamento para esse ano. Um dos movimentos para isso é a criação de um cronograma para a liberação de emendas, antiga reivindicação dos congressistas, até julho, mês limite para o desembolso de verbas aos municípios antes das eleições de outubro. Em outras duas frentes, o Executivo assina com mais agilidade na liberação de verbas do Ministério da Saúde e dá sinais de que não pretende se envolver na eleição para a mesa da Câmara, que só vai acontecer no ano que vem, mas já mobiliza os deputados. E às vésperas de tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, apresentou ontem uma proposta de emenda à Constituição, substituindo a punição de aposentadoria compulsória a juízes, promotores e militares por demissão sem salário. Não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar, é o que afirmou Dino. A aposentadoria compulsória com salário proporcional é hoje a maior punição prevista em lei contra um magistrado, independentemente do delito cometido. 6h37, Ministério confirma 113 pessoas mortas por dengue no país em 2024. Alain Barbosa é quem traz essa triste estatística. 113 pessoas morreram de dengue no Brasil nas 7 primeiras semanas de 2024. O número pode ser ainda maior, já que 438 óbitos estão em investigação. Segundo dados do Ministério da Saúde, há no país 653.656 casos prováveis da doença.
A faixa etária com mais diagnósticos é de pessoas entre 30 e 39 anos. A unidade da federação com maior taxa de incidência de dengue é o Distrito Federal, com 2.814 casos para cada 100 mil habitantes. Em números absolutos, o estado com mais casos prováveis é Minas Gerais, com 218.066 casos, ante 79.287 da capital federal. Outros estados que preocupam as autoridades de saúde são o Acre, Paraná, Goiás e Espírito Santo. Por outro lado, Pará, Piauí, Roraima e Sergipe são os estados com menos casos prováveis de pessoas com a doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. E Goiás tem hoje 24 presídios em condições consideradas péssimas ou ruins, isso segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ realizou uma análise abrangente, examinando 1.778 prisões em todos os estados brasileiros, incluindo estabelecimentos municipais, estaduais e federais. De acordo, Daliana, com o resultado, 41% das prisões são consideradas regulares, enquanto que 25% são classificadas como péssimas e 23% como boas. Além disso, 9% foram classificadas como ruins e apenas 3% como excelentes. Em Goiás, conforme o relatório de estatísticas e inspeção, existem 19 unidades prisionais em péssimas condições e com superlotamento, e outras 5 unidades consideradas ruins. Apesar disso, o estado está atrás de outros estados com maior número de prisões classificadas como péssimas. São elas o Pará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os que contam com mais prisões ruins. E de volta à Prefeitura de Iporá, após 85 dias afastado, Nassoitan Leite prioriza o diálogo com a vice-prefeita Maísa Cunha, com quem teve uma relação turbulenta nos últimos meses. Nessa segunda-feira, ele se posicionou contra o impeachment e destacou a necessidade de unir forças para o bem do município. Ao reassumir o cargo, Nassoitan Leite editou um decreto revogando as exonerações feitas por Maísa e exonerando os indicados por ela. Sua principal prioridade agora, segundo ele próprio, é combater a dengue, que já causou 5 óbitos no município. Nassoitan reconhece que a relação com Maísa está fragilizada, mas afirma que vai convidar ela para uma conversa. Ele nega ter intenção de diminuir a vice e afirma que a escolheu para o cargo. Nassoitan Leite responde a 2 processos de impeachment na Câmara de Vereadores daquela cidade. Ele diz que respeita a decisão dos parlamentares, mas acredita que o processo não é viável para a cidade. E a polícia descartou abuso do menino achado morto em tanque de peixe em Uruana. Laila Alves é quem traz atualizações desse caso. Foi descartada a possibilidade de abuso sexual no caso da criança de 2 anos que foi encontrada morta em um tanque de peixes em Uruana, no norte de Goiás, nesta sexta-feira. O menino sumiu e foi encontrado pela avó de 40 anos, com quem ele morava, e pelo companheiro dela, de 30. Assim que viram ele, o casal acionou a polícia militar, que prestou os primeiros socorros à vítima. Eles levaram o menino ao hospital municipal da cidade, mas ele não resistiu e a morte dele foi confirmada na unidade de saúde. Como o garoto tinha sinais de violência no corpo, a Polícia Civil investigava se ele tinha sofrido algum abuso. Porém, segundo o delegado Marcos Adorno, essa possibilidade foi descartada depois que o corpo da criança passou por perícia. Foi descartada a hipótese de abuso sexual, né? E a perícia médico-legal concluiu desta forma. Acreditamos, né, com base nos indícios, que a criança ela foi enforcada e posteriormente jogada ao lago, né, a esse tanque de peixe, para simular um afogamento. O delegado explicou ainda que a Polícia Civil já tem suspeitos, porque as pessoas que estavam no local são do convívio da família. Porém, as investigações continuam para confirmar a autoria do crime. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42. E o técnico Dorival Júnior tem dedicado as últimas semanas a uma extensa programação de jogos na Europa, a fim de observar atletas em atividade para embasar a sua primeira convocação para a seleção brasileira.
A missão, que começou no início de fevereiro, se encerra no dia 26 deste mês. No roteiro estão jogos dos principais campeonatos do continente, ainda partida da Liga dos Campeões. Além de analisar os atletas em campo, ele tem programado ainda visitas aos centros de treinamentos das equipes. No cargo desde 11 de janeiro, quando substituiu Fernando Diniz, ele vai dirigir a seleção a partir dos amistosos diante da Espanha e também da Inglaterra em março. O treinador também comandará a equipe na disputa da Copa América e nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O grande desafio para o treinador nessa sua primeira passagem será mesmo reabilitar a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2026. Fora da zona de classificação para o Mundial, o Brasil é o 6º colocado, com 7 pontos em 6 rodadas. A Argentina é a líder isolada da competição com 15 pontos, seguida por Uruguai, Colômbia, Venezuela e Equador. E a temporada 2024 da Stock Car está prestes a começar. A primeira etapa será realizada em Goiânia. O fim de semana de 2 e 3 de março vai marcar uma nova edição do campeonato, que terá mudança no formato de disputa e corridas no sábado e no domingo. O palco da primeira etapa do calendário será o tradicional Autódromo Internacional Ayrton Senna, e os ingressos já estão à venda, com bilhetes a partir de R$30 por meio da plataforma Simpla. A Stock Car Pro Series acelera em 2024 com mudanças na formatação da programação do fim de semana. O cronograma continua com 2 provas, porém traz novidades. A corrida sprint, marcada para sábado, terá 30 minutos mais uma volta de duração. E a corrida principal será realizada no domingo e terá ao todo 50 minutos mais uma volta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44, e o mercado físico do boi gordo apresentou preços acomodados no início desta semana, em um dia pautado por poucas negociações. Segundo a consultoria Safras e Mercados, a indústria frigorífica conta com uma posição de relativo conforto em suas escalas de abate. Dentro da sazonalidade do mercado pecuário brasileiro, esse período tipicamente é marcado pelo auge da safra do boi gordo. O preço do boi gordo em diferentes cidades no fechamento desta segunda-feira. Confira: São Paulo, R$ 239, em Goiânia, R$ 224, Uberaba, R$ 242, Dourados, R$ 227 e Cuiabá, R$ 211. O mercado atacadista ainda se depara com acomodação em seus preços, com menor propensão à alta de preços no decorrer da segunda quinzena do mês, período tipicamente marcado pelo menor apelo ao consumo. E a segunda-feira foi de lentidão no mercado brasileiro da soja, sem as operações da Bolsa de Chicago devido ao feriado dos Estados Unidos. Foram registrados negócios pontuais e as cotações ficaram de estáveis a mais altas, com ajustes em algumas praças. O mercado vem de uma semana com melhores negócios, com as tradings pagando acima dos preços médios por necessidade imediata. Veja os preços da soja no fechamento do mercado nesta segunda-feira. No Porto de Rio Grande, R$ 122 a saca. Em Cascavel, no Paraná, R$ 110. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, R$ 119. Em Rondonópolis, Mato Grosso, subiu de 102 para R$ 105. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 102. E em Rio Verde, aqui em Goiás, R$ 103. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a arrecadação federal deve apresentar um crescimento real acima da inflação de 6%. Isso segundo a prévia feita com dados do portal Siga Brasil. O resultado confirma o discurso otimista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e abre caminho para que não haja um contingenciamento de recursos na primeira avaliação do orçamento. Analistas do mercado, porém, recomendam cautela à equipe econômica e dizem que a necessidade de bloqueio de despesas orçamentárias não pode ser descartada. Os motivos para o aumento real na receita ainda estão sendo estudados pelo governo, mas já se sabe que houve impacto da taxação dos fundos dos super ricos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que vai se reunir ainda hoje, em horário ainda não definido, com o presidente Lula e líderes partidários
para definir estratégias para a pauta do governo no Congresso Nacional nesse ano de 2024. A reunião também vai contar com a Casa Civil do ministro Rui Costa e a Secretaria de Relações Institucionais de Alexandre Padilha. A agenda da Fazenda inclui a medida provisória 1.202/2023 da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Após negociação com o Congresso, o governo deverá enviar um projeto de lei com urgência constitucional para tratar do tema. Sobre a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, tema que é tratado na mesma MP, Haddad disse trabalhar apenas com dados oficiais. Além da MP 1.202, também serão levados ao presidente da República projetos da agenda microeconômica já enviados ao Congresso no ano passado. E a semana de 4 dias tem aumentado produtividade, diminuído o estresse entre os trabalhadores. Quem traz essa informação é Tereza Klein. Se em vez de trabalhar de segunda a sexta, fosse possível trabalhar apenas de segunda a quinta ou de terça a sexta. A semana de 4 dias vem sendo estudada em diversos países, como Reino Unido, Portugal, Bélgica e Islândia. Aqui no Brasil, existe o projeto piloto da organização sem fins lucrativos 4-Day Week Brasil, em parceria com a 4-Day Week Global. A entidade faz pesquisas ao redor do mundo sobre trabalho e produtividade e está criando projetos piloto. No Brasil, 22 empresas aderiram. A diretora da Reconnect Happiness at Work, que aplica o piloto no Brasil em parceria com a 4-Day Week Brasil, Renata Rivetti, afirma que o modelo trouxe mais eficiência e retenção de talentos. As empresas entraram no piloto da semana de 4 dias por alguns motivos. Um deles é porque elas vinham perdendo produtividade nesse modelo híbrido, tentando entender hoje esse excesso de reuniões e como é que a gente pode então aprender a trabalhar melhor, né? E com isso, com a metodologia da 4-Day Week Global, elas acreditam que elas possam trabalhar para redesenhar o trabalho, o tempo e consigam assim ser mais eficientes em menos tempo. O segundo aspecto tem a ver com benefícios, né? Às vezes é difícil competir em relação a salários, benefícios, e esse é um diferencial para atrair e reter talentos que poucas empresas têm. O piloto tem 9 meses de duração. O início foi em setembro. As empresas participantes registraram aumento de 36% da receita, redução de 42% dos pedidos de demissão e de 68% dos casos de burnout, aumento de 54% da capacidade de trabalho e 63% acharam mais fácil atrair talentos. Renata Rivetti destaca que em todos os países os resultados foram positivos. Então, a gente acredita que com esse primeiro piloto a gente vai ter alguns indicadores e, de alguma forma, começar a discutir o modelo de uma semana mais flexível. Importante falar que o modelo da semana de 4 dias não é só tirar um dos dias, pode ser reduzir a carga horária, trabalhar de forma mais flexível os horários. Entre os motivos citados para a melhora da produtividade estão o fato dos profissionais passarem a ter mais tempo para cuidar de assuntos pessoais, se dedicar à saúde e ao lazer e à família. Durante o período de trabalho, eles relatam que conseguem ter mais foco nas tarefas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 agora. O ex-deputado estadual e ex-secretário da Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, José Witt, confirmou ter sido sondado pela base do governador Ronaldo Caiado e que recebeu sinal verde para começar a trabalhar uma possível pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia. Witt disse ter havido conversas entre a base e ele, mas que se trata ainda de um projeto incipiente. Porém, para ele, as conversas significam uma aquiescência do Palácio para o início de movimentação em torno da viabilização do seu nome. Também, conforme apurado, o empresário é visto com bons olhos pelo Palácio e entra no rol de possíveis cotados a candidato do governador, justamente por se encaixar no perfil de gestor aclamado pelo goianiense em pesquisas qualitativas. E de acordo com um deputado federal do União Brasil, um líder nacional não goiano, o deputado federal José Nelto está prestes a trocar de partido. A janela partidária para o deputado federal só será aberta no início de 2026, mas segundo o parlamentar, José Nelto tende a sair antes, alegando que não consegue espaço no comando do PP em Goiás.
A tendência é que José Nelto troque o PP pela União Brasil. Além de sua ligação com o governador Ronaldo Caiado, José Nelto também mantém um relacionamento estreito com deputados federais do União Brasil, como Luciano Bivar, Elmar Nascimento e Kim Kataguiri. O deputado federal do União Brasil afirma que, em breve, José Nelto terá audiência com o governador Ronaldo Caiado aqui em Goiás. E representantes das forças policiais de Goiás cobram um reajuste salarial. A matéria é com Aldene Lopes. Em reunião na manhã desta segunda-feira, 19 entidades e sindicatos, representantes de classe, de agentes, militares, pensionistas e demais servidores discutiram com o secretário de Segurança Pública, Coronel Renato Brum, a recomposição de 20% referente a 4 datas base não pagas nos últimos anos. De acordo com o presidente da União de Militares de Goiás, Coronel Afrânio Carlos de Oliveira, uma nova reunião para discutir o pagamento será feita em breve com o secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima. Nós temos um acordo já desde o ano passado com o doutor Adriano, secretário do governo Ronaldo Caiado, que nos atenderia esse ano para falarmos da database que ficaram para trás, ou seja, são 4 anos de databases que não foram pagos, que é 2018, 19, 20, 21 e 22. A categoria ressalta que o atual efetivo das polícias do estado está abaixo do necessário e que muitos servidores ficaram com sequelas ou morreram durante a pandemia da Covid-19. Alega também que houve um aumento substancial de custos de saúde e a sobrecarga emocional tem prejudicado o trabalho destes servidores. A presidente da União Goiana dos Policiais Civis, Nelma Félix, explicou que o impacto financeiro é maior principalmente para os aposentados. Isso aí a gente está sentindo no bolso, né? Nas questões financeiras, os policiais, principalmente da minha categoria, 90% aposentados, então não tem aí os outros ganhos, né? Do pessoal da ativa, então assim, é o pessoal que já sente as dificuldades financeiras na economia, né? Das suas finanças aí mesmo, né? A CBN entrou em contato com a SSP para saber quando esta reunião com a Secretaria-Geral de Governo será realizada e aguarda retorno. Aldene Lopes, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 e foi aberto nesta segunda-feira pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o Circuito Goiano de Pesca Esportiva e Gigantes do Araguaia. A solenidade de abertura ocorreu no Palácio das Esmeraldas e também contou com a presença do ministro da Pesca e Agricultura, André de Paula. As competições vão ocorrer entre os meses de março a outubro. No Circuito Goiano de Pesca Esportiva serão 8 etapas no total. A abertura será no município de Três Ranchos, inicialmente no dia 2 de março. O encerramento será também na cidade, no dia 26 de outubro. Também irão receber etapas as cidades de Alexânia, Catalão, Niquelândia, Buriti Alegre, Lusiane e São Simão. Já os Gigantes do Araguaia irá ocorrer em outras 3 cidades: Aruanã, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. E o Vila Nova sofreu mais do que o esperado, mas conseguiu vencer o Goiânia por 2-1 na noite de ontem, no encerramento da 10ª rodada do Campeonato Goiano. O Tigre saiu na frente com Fernandão no primeiro tempo. No segundo, o Galo Carijó empatou com Gustavo Vitem, 25. O gol da vitória colorada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga só veio aos 48 minutos, quando Juan Christian aproveitou o rebote e chute de Apodi fez o segundo, garantindo o triunfo dos donos da casa. O Vila chegou aos 23 pontos e é o segundo colocado, atrás somente do Goiás, que tem 24. Na rodada final, o Tigre ainda tem chance de terminar como líder geral. O time colorado encara o Iporá no sábado, às 15h30 no Ferreirão. Já o Goiânia cai para o 8º com 12 pontos. O Galo enfrenta a Aparecidense no domingo, às 16h, no Estádio Olímpico. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09 e um aumento expressivo nos preços da soja observado nos últimos dias tem despertado preocupações dentro e fora do setor do agronegócio. Desde a produção de alimentos até a indústria de biocombustíveis, o grão desempenha papel importante em diferentes setores da economia. Componente essencial na fabricação de rações para animais, incluindo gado e aves, a soja com preço mais elevado afeta diretamente os custos de produção, como as rações, o que por sua vez pode resultar em preços mais altos para produtos como a carne bovina, carne de frango, ovos e leite. De acordo com análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, da última semana,
a valorização do dólar em relação ao real e a alta demanda internacional têm contribuído para o aumento dos preços da soja, reduzindo a oferta disponível no mercado interno. Além disso, as estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, alertam para uma possível redução na produtividade da safra brasileira de soja, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os preços. Com o final de fevereiro se aproximando, os agricultores estão se preparando para dar início ao plantio da safra do tomate industrial. Goiás já é o líder nacional da produção do fruto. Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a expectativa é de um crescimento significativo de 24,8% na produção goiana de tomate em 2024, em comparação com o ano anterior. Com isso, Goiás poderá alcançar uma produção de 1.200.000 toneladas até o final do ano, representando quase 1/3 de toda a produção nacional do tomate. A cultura ocupa 13.700 hectares de terra no estado, com uma produtividade média estimada em 93,7 toneladas por hectare. Além disso, estima-se que Goiás vai contribuir com cerca de 31,1% da produção total de tomate do Brasil nesse ano. Aqui em Goiás, o destaque é para a produção do tomate industrial direcionado à produção de molhos e extratos, sendo notável a presença de plantações em áreas irrigadas. Visando superar esses desafios, os produtores têm investido em colhedoras de última geração importadas da Itália para otimizar o processo de colheita, além de expandir a área de plantio. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11 e empresas têm até o próximo dia 29 para entregar informe dos rendimentos de 2023 ao trabalhador. Milena Abreu é quem traz os detalhes. Empresas têm até quinta-feira da semana que vem, dia 29 de fevereiro, para entregar aos funcionários o informe de rendimentos de 2023. O documento deve conter o valor exato de tudo que foi pago ao trabalhador e também os impostos descontados, informações que a empresa também envia para a Receita. São informações imprescindíveis para o trabalhador acertar as contas com o leão da maneira correta. A Receita cruza as informações passadas pelo contribuinte com aquelas que foram enviadas ao órgão. E se houver alguma diferença, o cidadão cai na malha fina. Bancos e corretoras de investimentos também precisam disponibilizar o informe aos clientes. Não precisam necessariamente mandar pelos correios. O documento pode ser enviado por e-mail ou, o que é mais comum, disponibilizado para acesso para consulta pela internet ou aplicativo. O documento emitido pela instituição financeira precisa informar os dados sobre a conta corrente, conta poupança, aposentadoria privada ou qualquer outro tipo de investimento feito pelo contribuinte, que precisa apresentar ao fisco todos os rendimentos do ano. A Receita Federal deve abrir o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 no dia 15 de março e receber o documento até 31 de maio. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h13, último bloco do Jornal Verde Vale. Já, logo após o break comercial, você vai conferir com 2 milhões de candidatos, concurso nacional é o maior da história. E a nova lei do CBF já está valendo. Claro, também espaço para as nossas notícias locais. Os destaques das últimas 24 horas com ele, J. Pereira. Não saiam daí. Voltamos já, trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve com os presidentes dos principais bancos do país na última sexta-feira para pedir a colaboração das instituições para viabilizar 8 projetos da reforma microeconômica. As medidas já têm texto em tramitação no Congresso. Os projetos tratam de resolução bancária, ressarcimento a investidores, infraestrutura do mercado financeiro, cooperativas de seguro, regime legal de juros, falências, contratos de seguro e execução extrajudicial. A ideia é que a reforma microeconômica acelere o mercado de crédito no Brasil. E
mais de 2 milhões de inscrições já foram confirmadas no concurso público nacional unificado até ontem, segunda-feira. E esse já é o maior certame da história do país. O número somatório dos candidatos isentos de taxas e dos inscritos que já tiveram o pagamento aprovado é uma parcial das compensações bancárias realizadas no final de semana. O término do prazo para pagamento da guia de recolhimento da União acabou na sexta-feira, dia 16, mas a compensação bancária de boletos pode acontecer em até 2 dias. Depois da consolidação de todos os pagamentos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos irá divulgar o balanço final de inscrições confirmadas e o número total de inscritos por cada bloco temático, além de outros dados. O anúncio será feito pela ministra Esther Dweck em entrevista coletiva programada ainda esta semana. E a partir de 2024, o cadastro de pessoas físicas, o CPF, será o único número de identificação dos cidadãos em todos os documentos oficiais e para todas as relações com o Estado. Na prática, agora, com a mudança, para fazer qualquer solicitação de serviço público, será necessário informar somente o CPF, não sendo mais necessário outros números de identificação, como o Registro Geral, ARG, o PIS e o número da carteira de trabalho. O CPF é um banco de dados administrado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais de contribuintes. Agora, com a Lei 14.534 de 2023, sancionada no ano passado pelo presidente Lula, outros documentos podem ser solicitados, mas não podem possibilitar um cadastro ou requerimento. 7h24, o governo amplia o FIES e estende o programa Estudantes de Baixa Renda. Os detalhes dessa boa notícia com Fabíola Altran. Alunos de baixa renda terão acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES Social foi lançado pelo governo federal para atender quem tem renda por família de até meio salário mínimo e que esteja inscrito no Cadastro Único. Esses estudantes poderão ter até 100% do curso superior financiado. De acordo com o texto do governo, já publicado no Diário Oficial da União, vão ser reservadas em cada processo seletivo, no mínimo metade das vagas para esses alunos. O ministro da Educação, Camilo Santana, já havia dito no mês passado que o FIES não estava garantindo acesso ao total de vagas ofertadas e que mudanças no modelo eram discutidas. Em novembro, foi sancionada uma lei que estabelece regras para o refinanciamento de dívidas para alunos que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil. Pela proposta, os descontos chegam a 100% sem juros e multas. Hoje há 1.200.000 contratos inadimplentes, que totalizam 54 bilhões de reais. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. E uma jovem de 19 anos esfaqueou o próprio irmão de 17 anos no último domingo, dia 18, em Caiapônia, município que fica a 335 quilômetros de Goiânia. Segundo a mãe que presenciou a cena, tudo começou após o garoto consumir bebidas alcoólicas e ficar agressivo. O caso aconteceu por volta do meio-dia na residência da família, localizada no setor Nova Caiapônia. O irmão estava ingerindo bebidas alcoólicas durante toda a manhã e acabou enfurecendo-se por motivos fúteis, de acordo com a mãe. O adolescente começou a agredir a própria irmã e chegou a enforcá-la. Ainda segundo a mãe, o filho quebrou um copo de vidro e chutou a porta da sala várias vezes. Em seguida, o garoto voltou a atacar a irmã, momento em que ela pegou uma faca e desferiu um golpe contra ele, atingindo-o na altura da cabeça. Ela alegou legítima defesa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU, foi acionado e constatou um corte de aproximadamente 7 centímetros na cabeça do adolescente e foi encaminhado a um hospital municipal para atendimento médico. E os beneficiários dos programas do Goiás Social devem manter os dados sempre em dia. É o que alerta o governo de Goiás por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Cadastros com mais de 24 meses sem atualização estão sujeitos à suspensão ou cancelamento de benefícios e a família só poderá retomá-los depois que regularizar a situação. Os programas que carecem de atualização cadastral são Mães de Goiás, Dignidade, Goiás por Elas e Aprendiz do Futuro.
Por isso, os beneficiários devem manter os dados sempre em dia. Há várias situações que requerem a atualização de dados junto ao CadÚnico, como mudança de endereço, alteração de renda, quando a pessoa entra, muda ou perde o emprego. Alteração da composição familiar com ingresso ou saída de membros também é outro dado fundamental. E ainda quando os filhos trocam de escola. No caso do Mães de Goiás, além dos dados desatualizados do CadÚnico, a não utilização do benefício por mais de 60 dias, com saldo 2 vezes acima do valor mensal recebido, que é de R$ 250, leva também à suspensão. As mesmas condições se aplicam ao programa Dignidade, que destina R$ 300 mensal a pessoas de 60 a 64 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não alcançaram a aposentadoria e não recebem nenhum outro benefício previdenciário e o Bolsa Família. 728, empréstimo de 710 milhões de reais deve voltar a tramitar na Câmara Municipal de Goiânia esta semana. É o que espera o secretário da administração da capital. Os detalhes, vamos conferir com a Fernanda Santos. Em entrevista à CBN Goiânia, na manhã desta segunda-feira, o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves, afirmou que tem expectativas de que a tramitação do projeto de empréstimo de 710 milhões de reais, que a Prefeitura de Goiânia pretende contratar junto a bancos, retome a tramitação na Câmara Municipal ainda nesta semana. O secretário ainda destacou a importância da aprovação do projeto para a realização de obras de infraestrutura na capital. Nós fizemos todas as adaptações sugeridas pelo Ministério Público, foram todas adaptações que em parte a gente já atendia, a outra basicamente a vinculação das obras. O processo está em tramitação interna, porque tem toda uma parte legal com a PGN, Casa Civil, para depois mandar para a Câmara. Quem coordena isso é a Secretaria de Governo, isso já foge um pouquinho da Finanças, esse tratamento com a Câmara, que jeito que vai ser proposto, que dia que vai ser, qual sessão ou não, mas nós temos a perspectiva que essa semana a gente pode voltar a tramitar um projeto que é extremamente importante para a capital, extremamente importante para Goiânia, extremamente importante para a manutenção dos investimentos que a gente precisa. São investimentos básicos, são os investimentos como asfalto, como obras de drenagem, não são investimentos e obras que vão perdurar aí, que vão trazer mais algum trauma para o nosso cidadão goiano dessas obras intermináveis, não. O projeto passou por vários imbrólios judiciais. Começou a tramitar na Câmara em dezembro, mas no dia 28 foi suspenso pelo Ministério Público de Goiás, que pediu esclarecimentos sobre quais obras seriam contempladas com valor pleiteado. Anteriormente, o projeto havia sido suspenso pelo juiz Nickerson Pires Ferreira em ação do Grupo Vanguarda por vícios na tramitação. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, o MP fez uma análise longa e minuciosa até o parecer favorável da promotora Leila Maria de Oliveira pela tramitação. Caso não seja enviado um substitutivo pela Prefeitura, que faria o projeto retornar à estaca zero, ele voltará para a Comissão de Finanças antes de ser levado para plenário para votação definitiva. A expectativa é de que emendas sejam feitas para atender às recomendações do Ministério Público, como o detalhamento de quanto cada obra vai receber do empréstimo. Fernanda Santos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30. E o empate em 2-2 entre Palmeiras e Corinthians no domingo não foi totalmente negativo para o Verdão. Com o gol de Hendrick, que abriu o placar do clássico, o time treinado por Abel Ferreira conquistou uma quantia milionária de R$13.300.000. Isso se dá, Daliana, a um acordo entre Palmeiras e Real Madrid. Quando o clube espanhol comprou o jogador, os merengues se comprometeram a pagar um bônus de €2,5 milhões de euros, R$13.300.000, a cada 5 gols de Hendrick. Hendrick já marcou 15 gols desde que foi vendido ao Real Madrid, dando cerca de R$40 milhões de bônus ao Palmeiras. O teto dessa bonificação é de 25 gols, então o Palmeiras pode lucrar mais de R$88 milhões. Para isso acontecer, basta Hendrick marcar mais 10 gols até julho, quando viaja para se apresentar ao Real Madrid. E uma das principais novelas da janela de transferências da Europa pode ter chegado ao fim. Segundo informações do jornal espanhol Marca desta segunda-feira, Kylian Mbappé já teria assinado seu contrato com o Real Madrid. De acordo com a publicação, Mbappé teria fechado o contrato pelas próximas 5 temporadas e passaria a ser atleta da equipe espanhola a partir do dia 1º de julho. Ao todo, o atacante francês cumpriria os 133 dias de contrato restante com o Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé teria se reunido na última terça-feira com o presidente do clube francês para avisar sobre a sua saída.
Ainda de acordo com o Marca, o jogador teria dito ao mandatário que não apresentasse propostas de outros clubes, pois já estaria de acordo firmado com o Real. Outros grandes clubes da Europa teriam monitorado a situação do astro francês, mas ele sequer quis ouvir as propostas por estar decidido em relação ao seu futuro. Apesar dos valores ainda não terem sido revelados, a expectativa é de que ele receba um dos maiores salários na equipe espanhola, ao lado de nomes como David Alaba, Toni Kroos e Luka Modric. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32. As exportações de produtos derivados da soja, carnes e açúcar registraram um aumento significativo em Goiás durante o segundo mês de janeiro deste ano, conforme divulgado pela Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços e também pela Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais. Os dados baseados nas estatísticas do Ministério da Economia revelam um cenário promissor para a economia goiana. No período, o complexo da soja liderou as exportações, representando 30,98% do valor total exportado, alcançando 181 milhões de dólares. As carnes ocuparam a segunda posição com 25,91%, algo em torno de 151 milhões de dólares, seguidos pelo açúcar, que contribuiu com 7,45%, ou 43 milhões de dólares do montante exportado. Comparativamente a janeiro do ano passado, esses percentuais foram de 19,18%, 17,58% e 4,10%, respectivamente. Entre os municípios goianos que se destacaram como maiores exportadores estão Rio Verde, Mozarlândia e Ouvidor de Goiás. Rio Verde se destacou com a exportação de sementes, grãos e frutos oleaginosos, enquanto Mozarlândia foi reconhecida pela exportação de carnes e Ouvidor de Goiás na produção de ferro fundido e aço. Além disso, outros municípios que figuraram entre os principais exportadores incluíram Palmeiras de Goiás, Barro Alto, São Simão, Jataí, Goiatuba, Alto Horizonte e também Itumbiara.